Fábio Ribeiro. Mais uma terça-feira em que o baião sai fresquinho, nem é o resto do ontem do arroz, já é o baião mesmo, entendeu? Já faz no dia, já posta no dia bem fresquinha. Boa, vamos começar com a educação, então, cara, que aqui é Bora. uma... Esse rapaz aqui, você deve conhecê-lo, você participou de um painel com ele, um diretor de educação da OCDE, responsável pelo PISA. O PISA, para quem não sabe, é um teste que normaliza aí o ensino em vários países da OCDE, em verticais como matemática, ciências, leitura. É um teste de equiparação do potencial educacional de cada país e defasagem ano-aprendizagem, idade-aprendizagem, né? Série-aprendizagem. E aqui, especificamente, ele está enfocando toda uma revolução que está acontecendo na Espanha, numa mudança da lei educacional. A lei educacional da Espanha passa por uma reformulação extremamente ampla, chama-se LOMLOE, também conhecida como CLA. E de tudo que eu tenho visto de iniciativa pública educacional, me pareceu a mais sensata, no sentido de que consegue pegar tudo que está disponível, seja tecnologia, revolução social e de costumes, revolução educacional, a forma como a gente se relaciona com o espaço, a forma como inteligência coletiva nos dias atuais é construída, os mecanismos de difusão disso, o papel do professor de mais uma mediação desse espaço, dessa inteligência coletiva, enfim. Ela é uma lei que, ela, para mim, me parece muito contextual mesmo, assim, é diferente das nossas atualizações aqui no Brasil, que elas já nascem com um quê de antiquada, obsoleta, inadequada, como a BNCC, ela nasce desconectada do tempo já, de tão burocrático que a máquina, na época, escreveu um novo regimento, demora-se tanto que quando ele nasce, ele já nasce completamente esquisito à época. Aqui não. Aqui a lei ela é bastante, enfim, no meu sentido de análise, me pareceu uma das mais amplas e uma das que melhor deixa evidente a necessidade de você não preparar alguém para o futuro ou alguém especificamente para uma dinâmica que a gente não sabe qual vai ser, mas sim para que as pessoas tenham capacidade de desaprender e aprender mediante o contexto. Elas tenham esse arsenal de repertório, cara. E acho que, de alguma forma, né, eu acho a BNCC um documento lindo, desde que ele conseguisse ser aplicado, né? Porque eu acho que o movimento que rolou na França, na União Europeia, eu acho que talvez se assemelhe um pouco ao que a Espanha vai passar agora, né? Que é, mediante uma mudança, começar a escoar isso para as empresas, para as escolas, né? Não como num modelo empresarial de escoar, de tornar mandatório, mas de treinar esses professores, de acompanhar, né? Então, eu acho que é uma boa. A única coisa que me pega um pouco ainda, né, que eu até estava te questionando, que é sobre a avaliação disso, né? E quando eu falo avaliação, não é necessariamente dar uma nota para isso, mas como é que a gente vai medir, como é que a gente vai se autoavaliar, como é que a gente vai ter feedback, como é que a gente vai trocar boas práticas, porque eu tenho um documento norteador, mas quem que está aplicando melhor, quem que está aplicando pior, quem que podia trocar informações, sabe? Eu tive uma aula no doutorado que ele falava, que um professor falou assim, Camila, você sempre traz a BNCC à tona de novo, né, a Base Nacional Comum Curricular, mas enquanto isso não cair no vestibular, enquanto isso não tiver no Enem, não vai mudar nada. E eu lembro que isso me marcou um pouco, assim, nesse sentido de perceber que talvez a gente precise dessa métrica, né? A gente precisa dessa comparação para fazer um efeito em cadeia. Isso me angustia um pouco, assim, não sei se eles chegaram, se na própria legislação, se na lei tem essa visibilidade de avaliação. Não especificamente, assim, o que eu percebo, por exemplo, esse trecho que eu separei aqui, eles enfatizam a necessidade de desenvolvimento dos professores, enfim, de uma série de aspectos de pensar a carreira, de criar sistemas de meritocracia, de reconhecimento, algo do tipo. Mas eles enfatizam mais ainda a necessidade dos professores trabalharem coletivamente. Então, eu não sei se eu concordo com esse processo de que alguma coisa, para dar certo, precisa estar convertida numa prova, assim. Eu acho que foi isso que talvez nos tenha levado a um sistema onde eu, por exemplo, sempre fazia a prova para decorar, para tirar. Eu era muito bom de prova. Eu sempre fui muito bom de prova,
porque prova, de certa forma, tem assim, você detecta a lógica de um professor, você consegue meio que navegar naquilo, mesmo que você não compreenda exatamente o assunto na sua profundidade, você fica mecânico, né? E eu sempre tive bons desempenhos em prova, mas que não se revertia numa capacidade cognitiva compatível, assim. Por isso que eu não Então, sei não se é sei. prova, pá. Eu não sei se é prova. Eu acho que é uma lance da legislação tentar construir alguma forma de trocar boas práticas, sabe? De avaliar, tipo, essa escola precisa de mais atenção, essa não, essa sim, sabe? Porque senão fica meio na responsabilidade de um professor ou de um diretor escolar, que é o que está acontecendo no Brasil, Fá. A responsabilidade de manter uma escola rodando está em cima do gestor escolar. Só que o gestor escolar de Poços de Calda, o de Canaã dos Carajás lá no Pará, é diferente do de São Paulo e é óbvio que é diferente. Como é que a gente troca boas práticas? Como é que a gente usa a avaliação porque ela deveria ser, que é assessment, né? Que é acessar o que está acontecendo, sabe? Mas, assim, a questão acho que é um pouco maior, talvez, né? A avaliação final, acho que a gente concorda, talvez ela tenha que existir um coeficiente. A questão é como você captura isso. Talvez tenha que capturar isso de um jeito menos mecânico. Agora, por exemplo, quando você fala a função do gestor escolar, e assim, na minha cabeça eu só vejo uma função burocrática, né? Uma função que tem que seguir regimentos, que tem que, enfim, cumprir com liturgias, que precisa dar conta de uma situação que ela está menos vinculada à gestão do ensino e do aprendizado e mais à gestão do objeto escola enquanto entidade civil, parte da mecânica econômica. Então, não sei, a minha questão, eu gosto dessa lei porque ela consegue ser, tem até uma parte aqui, tem aqui as principais novidades da lei, você vê que tem várias divisões aqui. Tem uma preocupação de ser um refletor de tecnologias, de tendências sociais, das diretrizes da Unesco, da evolução, enfim, dos costumes, e eu acho muito sensata, assim, se a formação profissional, por exemplo. Vamos ver o que tem aqui. A formação, um sistema mais integrado, transitável, com perspectivas de longo prazo. Assim, aqui fala de formação de longo prazo. Projeto de vida, a BNC se fala disso também. Que modificam notavelmente as condições de acesso, flexibilizando o curso e a prova de admissão, estabelecendo passarelas com o resto do sistema educativo. O título de técnico e técnica permitirá o acesso tanto aos ciclos formativos de grau superior, tal. Aqui diz respeito mais a formação do professor, Fá. Aí. A formação do professor. Vamos pegar um outro específico. Como é que eu volto aqui? Não sei, Fá. Deve ser um ESC, será? Está aqui. Autonomia, participa, novidade nos centros docentes. Eles falam muito de diversidade nesse documento, sabe? Desde cedo você enfatizar a diversidade no currículo e coisas do tipo, tecnologia. Ensinar digital. Aqui. A oferta de centros públicos, conjugando a não segregação com o direito da família eleger como é o marco dos principais. Eles falam de não segregação, de diversidade, heterogeneidade do alunado. Tem digital aí para baixo. Aqui, o Ministério da Educação e Informação revisará os marcos de competência digital para a formação do professorado. Então, eles falam de marcos de competência digital para a formação do professor, que é uma coisa que não aparece claramente nas nossas coisas. A Base Nacional Comum Curricular não fala... Essa é uma lei, né, Fá? É um pouco mais ampla do que só um... Facilitar o desenvolvimento de uma cultura digital crítica e segura nos centros das aulas, ajustada à normativa reguladora da sociedade de informação. Então, assim, ela é mais... Eu achei que ela tem um pouco mais de... Ela compreende mais aspectos, ela olha a educação como um todo. Está aqui, tem aqui, avaliação. Eles têm aqui os processos de avaliação dividido por séries. Da primário, né? Depois é o que seria o nosso Fundamental 2. Aqui está dizendo, essas avaliações serão caráter mestrado... formativo e orientador. É isso, para mim é isso, Fá, que
A gente precisa conseguir Aqui avaliar de alguma forma para trazer equidade, entendeu? Para eu saber onde eu tenho que compensar, onde eu não tenho, porque é heterogêneo, ponto, entendeu? Exato. E aqui uma coisa interessante é você avaliar de acordo com o contexto de onde a criança está envolvida também, enfim. O que eu acho legal dessa perspectiva, aí o Andréas fala isso aqui, de a gente tá claro que a gente sabe treinar robôs, né? Tá claro que o nosso sistema educacional ele é bom para ensinar as pessoas a repetirem coisas. Sim. E isso, de certa forma, de onde vem a repetição, né? A repetição, ela vem da era industrial. A era industrial pressupunha que linhas de produções eficientes conseguiam repetir o mesmo procedimento mais vezes num curto espaço de tempo. Daí você seria eficiente. Adquiriu-se esse modo de pensamento e traduziu-se isso para uma série de ramos da sociedade. ISO 9000, qualidade total, as caixas hierárquicas das empresas, e as escolas também fazem parte de um contexto onde repetição é importante. E regra é importante, e controle é importante. Não que isso não seja importante na educação, mas hoje a sociedade ela é mais plástica, ela é menos perceptível no ponto de vista de engrenagem, ela é muito mais fluida. Então, você precisa ter alguma coisa que capture isso, que também não é uma coisa muito lógica do ponto de vista de raciocínio, né? Essas coisas vão mudar, elas vão flutuar mais, a velocidade da mudança, as fronteiras da mudança são mais obscuras, elas não são tão claramente perceptíveis assim, o que vai exigir das pessoas terem essa capacidade de adaptação. Então, assim, sai do industrial e entra para o exponencial, e o exponencial ele é invisível. E quando é invisível, você tem que ter capacidade de reação muito rápida, porque as coisas vão mudar sem muito tipo de aviso prévio, digamos assim, vai. Sim, é isso. Então, eu acho sensacional essa perspectiva, gosto da ideia da educação espanhola, e eu gosto mais do processo de discussão. A França passou por isso, né? Eu lembro quando eu fui para a França, enfim, uma diplomata brasileira, a gente foi tomar café da manhã e as filhas foram junto, assim. Ela contou um pouco sobre educação e tem essa visão um pouco mais holística, né? De formação de caráter, quase assim, de uma transposição cultural. Então, eu lembro que uma das coisas que estava no currículo delas era desenvolver paladar. Isso é responsabilidade da escola. Olha que doido. Você parar para pensar que a escola tem a merenda e que a merenda ela é pensada para que você desenvolva seu paladar. Assim, é o suprassumo, né? Pode envolver um certo de memória cultural, histórica, enfim, de sua capacidade de comer mais saudavelmente, enfim, tem uma série de outros elementos que podem ser compreendidos ali. Mas vamos seguir. Aqui acho que eu passei. Bom, vamos lá. Saindo de educação, por um processo aqui que me chamou a atenção. Tem uma expressão chamada milkshake duck. Eu não sei se você conhece essa expressão. Já viu um pato tomando milkshake na internet? É um meme que ficou famoso? Não. Milkshake se torna viral. Como você vendo um pato tomando milkshake. Aí todo mundo começa a acompanhar aquilo. Aí, de repente, do nada, descobre-se que o pato é racista. Qual que é a lógica? Alguém que se esforça para criar algo que seja viral, em algum momento, aquela vontade da pessoa de se viralizar, de se tornar famosa, traz uma lente para análise dela como ser humano e começam a achar podres daquela pessoa e a narrativa muda por completo. O que aconteceu nos Estados Unidos foi o seguinte: um cara disse ter achado no pacote de cereais dele esses rabinhos de camarão. E aí, esse negócio viralizou. Né? Ele colocou foto, não sei o que lá, pô, por que tem não sei o que lá no meu cereal? Enfim, o negócio, internet, a coisa vai, né? A coisa começa a ganhar relevância, viralizou. O que acontece é que as pessoas começam depois a pensar, tá, mas quem que é esse cara? Sempre tem alguém que puxa um outro fio da narrativa e foram descobrir que esse cara talvez tivesse montado essa história
para, enfim, ele, por interesses escusos dele mesmo, talvez porque ele tinha, enfim, algum outro tipo de interesse comercial ou algo do tipo. E aí, à medida que esse cara foi, a identidade dele foi revelada, um monte de mulher começou a, tipo, falar, esse cara me assediou, esse cara não sei o que lá, esse cara isso, esse cara aquilo. Ou seja, Milkshake Duck é exatamente isso. É quando alguém meio que se projeta, sei lá, vamos pegar um caso da Bel Pesce lá, sabe? Ela se projetou, viralizou o negócio da doação coletiva, de repente alguém fala Bel Pesce, dá 1, 2 Googles, puxa a história, e aí a coisa sai completamente do lugar que ela estava para um lado de exposição da pessoa. Do tipo, você está criando uma situação, você está querendo fazer crer para mim que você criou um meme, quando na verdade está chamando a atenção de forma calculada para vender um produto teu ou para se autopromover. E as pessoas, cara, não aceitam isso. Quando as pessoas sacam que alguém criou uma situação falsa de exposição, que parece ali um meme involuntário, e as pessoas sacam isso, tem uma espécie de ataque de cultura de cancelamento. Eu achei isso extremamente chocante. Não, e é total cultura de cancelamento, né? Eu vou usar o BBB. O BBB é um pouco isso, né? Ontem no jogo da Discord, as pessoas tinham que falar quem que eles bloqueavam na rede social da vida, entre aspas, e quem que era o caça-like. Que é isso. Quem que era o Duck do Milkshake Duck, que estava toda hora tentando se projetar, tentando entrar no caos, tentando dar uma de, né, caça-like mesmo, tentar se posicionar todo momento. E aí o Thiago Leifert uma hora virou e falou assim, a dificuldade é que vocês interpretaram aí o caça-like como algo positivo, né? Porque tá tão naturalizado, Fá. Eu acho que a gente, quando olha o meme, a gente não se preocupa tanto em fazer esse background check, sabe? É meio tipo, que legal, compartilha, zoa, beleza. A gente não para, como é tudo muito rápido, a gente não para olhar. E quando para olhar, no geral, a gente se frustra. Porque a gente ou descobre que aquilo precisava de mais da nossa atenção, ou que aquilo vai estar distorcido, sabe? Porque está passando um por cima do outro. Então, é quase como uma roleta russa. Assim, você tentar criar alguma coisa, você tem que ou ser muito coerente no que você faz, ou vão achar alguma coisa dissonante, sabe? Eu, com alguma frequência, eu fico com essa sensação também. Acho que é muito fácil você achar alguma discrepância hoje, Fá. Cara, as pessoas estão com a vida exposta. Sei lá, eu estou aqui falando, vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando sobre ser saudável, ser vegetariana, nananana, e aí quando vão olhar uma foto minha num churrasco, sabe? Tipo, de 20 anos atrás. Hoje em dia, você tem esses arquivos, né? Você tem esse lastro. Então, também eu fico um pouco... Não estou defendendo o assediador, tá? De forma alguma. Mas eu acho que o milkshake deve ter um pouco dessa coisa assim. Se as pessoas decidirem causar, elas vão causar, entendeu? Exato. E aqui o que parece é que o cara tipo quis dar uma capitalizada, tipo dar uma constrangida na empresa que produz o negócio, e a empresa falou: "Meu, me manda a caixa para eu analisar, porque isso não é compatível, assim, não tem como ter esse tipo de contaminação, digamos". E ele começou a travar um diálogo com a empresa, do tipo, botando o dedo na cara da empresa. Nisso, várias meninas apareceram dizendo o seguinte: Nossa, olha, manipulative, gaslighting, narcissistic ex-boyfriend. Então, e assim, começaram a aparecer várias mulheres fazendo isso. Então, cara, o lance todo é que essa sociedade da atenção, as pessoas elas estão loucas para chamar atenção, e nisso elas também chamam para si um exército de pessoas que vão escrutinar e vasculhar a vida delas. Por que esse negócio está aqui, né? E o que isso tem a ver com educação? Tem a ver com a lei espanhola de educação, isso aqui? Aparentemente não, mas é o mundo que a gente vive hoje, sabe? Onde as ação-reação, causa e efeito, as consequências das coisas, elas são percebidas, assim, isso é quase como se fosse um jogo lógico de entender como funciona a economia de hoje, sabe? Ela é uma economia onde você busca por atenção, automaticamente existem pessoas te vasculhando e te vigiando, onde tudo que você faz, de alguma forma, está dentro de algum contexto de rede, é vasculhável e tal. Isso dá um contexto de como a gente funciona entre plataformas, né? Como a gente vive numa vida completamente exposta e onde a gente, às vezes... Ontem eu tive essa percepção. Eu estava lendo um negócio no Twitter e eu falei, cara, será que isso aqui aconteceu mesmo?
uma pessoa dizendo um papo completamente, enfim, narrando um papo que ela teve no supermercado e criando uma situação de ataque ao supermercado, do tipo, eu não sei se aconteceu, mas me parece algo do tipo, é muito fácil você falar, olha, eu acabei de ir no supermercado agora e o caixa me disse que eu sou assim. Eu falo, tudo bem, é um tweet engraçado que gera uma polêmica, que gera um debate. Isso aconteceu mesmo? Tem um meme que brinca blogueiras, assim, tipo, usando blogueiras. Quando vocês falam que um monte de gente pediu para vocês contarem a cor do cabelo de vocês, pode falar que é mentira. É um pouco isso. Tipo, ai, vários de vocês estão perguntando qual é a cor do meu cabelo e é laranja. Tipo, duvido. Põe os print aí pra gente ver. O lance do Milkshake Duck também se apoia na questão da educação no Brasil, né? Quando você quer chamar atenção para algo, como sendo uma novidade educacional, o pessoal vai rastrear e falar, olha, mas calma aí, você mesmo que está falando sobre isso, de alguma forma não tem muita, enfim, capacidade de julgar esse assunto, ou é contraditório em outros aspectos e por aí vai. Então, é isso, cara. Eu gostei muito desse artigo. Vou para o próximo aqui. Why Microsoft wants Discord? Community. Eu gosto do Discord, mas eu gosto mais do Slack. Bom, o que acontece, né? A Microsoft, ela é uma empresa muito recusada, assim. Né? Ela tentou comprar o TikTok. Explica o que é o Discord, eu não sei se a galera sabe. Bom, é uma plataforma que ficou famosa por reunir jogadores de games, né? É que eles foram o primeiro, pensando assim, eles foram o primeiro voice conversation, né? Então você podia ligar, era tipo um WhatsApp, tipo um Messenger, mas a grande sacada deles é que você podia deixar o microfone ligado, entendeu? Então tinha algumas funcionalidades que facilitavam para quem jogava. E aí, enfim, hoje em dia é bem usado no geral para gravar podcast, para comunicação. A gente, num curso que a gente deu chamado LSTO, a gente usava o Discord. Hoje a comunidade de tech usa muito. Exato. E aí a Microsoft está tentando comprar algum player, tipo, tentou o TikTok, não conseguiu, tentou comprar o Pinterest, não conseguiu. E o que está por trás dessas tentativas da Microsoft é o seguinte: a Microsoft sabe que o Google comprou o YouTube e se transformou numa grande plataforma de vídeos. Sabe que o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp e se transformou, obviamente, dominou o campo das comunicações. A Amazon comprou o Twitch e está permitindo que ela domine o streaming de games. A Microsoft falou, eu preciso de uma plataforma que me dê comunidade. Eu preciso, porque assim, todos os meus competidores estão comprando plataformas para gerar comunidades que vão consumir os produtos deles. Então, quem consome coisas do Google, quem usa o Twitch vai consumir coisas da Amazon, quem usa Instagram e WhatsApp vai viver no reino do Facebook. A Microsoft está desesperada para comprar alguma coisa que envolva a comunidade. E ela tem tido vários... uma oferta para o Pinterest, para o TikTok, para o Discord. Exato, e a Microsoft está inflando todos esses valores. Tipo, o Discord gives Microsoft access to a growing list of more than 140 milhões. Ela dá acesso a 140 milhões de usuários ativos mensais, e, enfim, que incluem os top youtubers, criadores e gamers, ou seja, a Microsoft é essa comunidade. Então, e a Microsoft já tomou algumas decisões equivocadas no passado, né? Porque ela tentou, e aí tem uma outra coisa, ela não só quer, mas ela já está sinalizando uma coisa que muda o modelo de negócio dela. Eu quero e vou te deixar independente, Discord. Porque a Microsoft comprou o Skype lá atrás e fez merda. Ela comprou o Skype, tentou introduzir o Skype na plataforma dela e acabou com o Skype. Mataram, né, o Skype. E ela já fez diferente com o GitHub. Ela não... acho que as pessoas nem sabem que o GitHub é da Microsoft. É que eles decidiram não fazer isso, né, Fábio? Não misturar. Poucas pessoas sabem que o LinkedIn é da Microsoft, por exemplo. Então, a Microsoft está tentando... Eu acho. Porque é um processo de comunidade, cara. E aqui, comunidade... Quanto que eles pagaram no... Lá em cima passou. Eu não sabia que o LinkedIn era da Microsoft. Eu estou chocada. 26 bi? 26 bi, Fábio, o LinkedIn. Você conhece esse Mojang?
Não. Então, ela comprou Mojang, LinkedIn. Mas o Mojang é plataforma? Deixa eu ver. Mojang. Não, é um estúdio? Ah, é o estúdio do Minecraft, Fá. É o quem faz o Minecraft. A Microsoft. Ah, o Minecraft é da Microsoft, isso eu sabia. Pagou 26 no LinkedIn. Eu não sei quanto eles estão querendo pagar no... Aqui, ó. Discord is a great mix of Slack, Messenger and Zoom Video, combinado juntos com uma habilidade de, enfim, de separar as coisas. Ele é a mistura de Slack com Zoom, então não é um negócio perfeito para quem quer criar uma comunidade, né? Total. E é uma boa mesmo. O Discord pega uma faixa que a Microsoft não conversa também, que é uma galera mais descolada, tal. A Microsoft conversa com meu pai, que é tecnologista desde muito cedo, que está acostumado aos grandes releases, que trabalhou com Microsoft desde sempre, entendeu? Então, eles pegam uma galera que é mais TikToker, por exemplo, entendeu? Exato. Então, a Microsoft quer entrar no reino das plataformas para ter vantagens, porque ela tem seus próprios serviços de nuvem também, é um modelo de negócio diferente. Então, hoje a gente falou sobre o seguinte, cara. A gente falou sobre como a gente precisa atrair atenção para algumas discussões sem que elas se transformem numa exposição desnecessária, né? A gente teve o caso da educação. Quanto mais a gente chama atenção para a educação, e aí eu acho que tem um efeito milkshake duck na educação. Quanto mais a gente chama atenção para a educação, mais pessoas que não entendem de educação vão trabalhar e vão mexer em educação e acabam meio que criando... Podemos pôr esse tema? Pode ser milkshake duck? E criam efeitos desnecessários. O ponto é, talvez a gente tenha que parar de querer viralizar o assunto da educação. Educação não tem que ser um viral de serviço público. Tudo é educação. A gente tem que parar de tentar tratar a educação como sendo algo que as pessoas têm que olhar de forma compulsória, quase do tipo constrangedora, sabe? Olha para a educação, é meio pecado não falar. Sim, é. Mas se a gente continuar tratando o assunto disso, sempre quando a gente for colocar o assunto em evidência, o assunto vai, enfim, ir para um outro caminho, vai para uma outra discussão e a gente vai ficar aqui anos e anos discutindo a coisa. Mesma coisa o milkshake duck. Você quer atenção? Você quer visão? Você quer trazer a sua pauta e transformar ela num viral, num meme? Ok. Tome cuidado, porque se você tiver uma vida que não seja correta e coerente, você vai ser exposto. E aqui a Microsoft, ela quer o seguinte, ela quer não viralizar, mas ela quer criar um espaço, ela quer atrair essas comunidades para um espaço comum, onde ela possa capturar a atenção dessas pessoas para as coisas que ela faz no organismo de negócios dela. Aqui não é um milkshake duck, na verdade. A Microsoft, na verdade, ela está querendo fazer um milkshake duck invertido, do tipo, olha, eu sou a Microsoft, deixa eu viralizar com você, do tipo, conversa comigo. A Microsoft está tentando fazer isso desesperadamente. Vem aqui, Discord, por favor. Eu gosto desse login do Discord, mas ele é bem gamer, né? Tipo, você não leva a sério um negócio desse para sua empresa, por exemplo. Microsoft mudaria isso, com certeza. Enfim, Fábio. Milkshake Duck. Exato, é o tema. É isso. Bom dia, Fábio Ribeiro.